Bom, a gente já falou aqui algumas vezes, né, e costuma dizer sempre que os filhos são reflexo dos pais, né? Ou seja, eles aprendem muito em casa do que eles veem, mais do que o que a gente fala e acabam reproduzindo por aí. E dentro disso, a gente ficou pensando no casamento, na questão casal, no relacionamento, né? O que os filhos aprendem com a gente? E dentro disso tem uma coisa básica que é, já que eles reproduzem tudo que a gente faz, eles estão também analisando e vendo e sentindo tudo que o casal acaba passando na vida de casal. E aí, por exemplo, respeito um ao outro. Não adianta você dizer para a criança que ela precisa respeitar as pessoas se o casal não se respeita. Se você não respeita o seu filho, se você não pede desculpas, se você não escuta, né? Se você não respeita a opinião dele, se o você não desejo respeita dele. a opinião dele ou leva em conta a opinião, o Sim. desejo, as vontades, enfim. Porque aí você diz uma coisa para o seu filho e não faz. Ele não vai respeitar as pessoas fora de casa. Ele não vai ouvir as pessoas fora de casa. Né? A não ser que seja uma alma muito iluminada. Mas, enfim. Aí, por exemplo, um filho que é abandonado pelo seu pai ou é abandonado pela sua mãe. Gente, como que ele vai lidar com o abandono? Né? Também isso, obviamente, talvez ele abandone o filho dele lá na frente. Porque a gente está falando de crianças que, além de repetirem, além de aprenderem com os pais dentro de casa, eles aprendem também com o padrão que existe, né? Com o padrão familiar, que esse é mais intrínseco, mas essa também é uma questão. De repente um pai que abandona a família e vai embora, né? Ele fica com a ideia, né, com a concepção de paternidade, por exemplo, meio distorcida, né? Assim como também, que talvez sejam casos até mais recorrentes, dos pais que não criam de fato os seus filhos, assim como a gente já falou no outro vídeo, né, também. Quando um pai ele só sustenta a família, mas ele não adquire responsabilidades dentro de casa, com os filhos, com a casa e tudo mais, o filho fica com uma imagem distorcida também do que é paternidade, do que é ser homem, né, do que é ser um membro da família. Então ele provavelmente vai levar isso para os relacionamentos deles, assim como a menina também. Né? Ela também vai aceitar muito mais fácil um homem que não seja, que não ajude, que não seja companheiro de fato, que não seja leal a ela, né? Que não seja fiel a ela. Isso é o mais provável, né? Porque como isso acontece dentro de casa, é normal. Se acontece dentro da minha casa, é normal. Óbvio que quando a gente vai crescendo, vai tendo mais contato com o mundo e com outras pessoas e com outras experiências, a gente vai adequando ao que a gente acha que é mais coerente ou não. Mas, de qualquer forma, isso que a gente vive na infância é muito determinante, tem um peso muito grande. Então, por isso é tão importante a gente olhar para isso, né? Na fase das crianças, assim como a Carol já falou, do 0 até 7 anos, é onde eles formam toda a personalidade deles e no que eles acreditam, né? No que eles vão levar como verdades para eles. Então, por isso, é muito importante que a gente tome muito cuidado nesse período. E justamente nesse período é onde os casais mais se desalinham e onde acontecem o maior número de separações. No Brasil, a cada 3 casamentos, 1 acaba em separação. E a maioria deles é depois da chegada do primeiro filho. Qual é o tipo de casamento que você tem? Que tipo de relacionamento você tem dentro de casa? Porque às vezes você não está mais casado, né? Tá separado. Com a mãe, com o pai do seu filho. Mas você tem um relacionamento de respeito. E como é esse relacionamento? Um relacionamento de cumplicidade, de parceria, porque são esses valores, esses grandes valores que a gente ensina, né, para os nossos filhos, né? E ensina não só de falar, ensina deles verem. Na verdade, a gente tem aqui a prova, né, com os nossos filhos, você deve ter com os seus também, que o que a gente fala faz efeito? Faz, mas o que a gente faz é o que mais faz efeito. E às vezes a gente vê reproduzido na criança uma coisa nossa que a gente não quer enxergar e não quer olhar e falar, meu, de onde ele tirou isso? E quando para observar, a gente vê que é a gente que faz aquilo. Um exemplo básico é falar palavrão. Quando você vê a criança está falando, você fala, mas quem falou isso? Quando você vê, você fala isso o tempo inteiro, né? Ou fala algumas vezes, enfim.
E, por exemplo, dentro disso também a traição, né? A traição conjugal ou a traição mesmo de amizade, de relacionamento, tem diversas formas, né, de trair. Só que de repente um membro da família, uma mãe, um pai, ouviu um avô que traiu e aí a criança acaba automaticamente, de certa forma, sendo autorizada a executar aquilo também. São as questões de ética e moral que a gente vai aprendendo, que a gente aprende dentro de casa. Se meu pai fazia, se meu avô fazia, minha mãe, enfim, né? A gente não vai colocar aqui só no masculino ou só no feminino, porque a gente sabe que tem de todos os lados, mas você fica autorizado. Se eles fazem, de certa forma, eu tenho autorização para fazer também, né? Poxa, mas meu pai fez. E muitas vezes, quando a segunda pessoa que comete aquela questão, por exemplo, meu pai traía, e eu fui lá e traí. Eu, às vezes, sou absolvido do meu ato porque o meu pai fez. Ele fala, mas isso é uma coisa de família que ele trouxe como referência, então vamos, né, então tudo bem, vamos absolver isso aí. Então tem que tomar também muito cuidado com esse olhar, porque não é porque você viveu isso na sua história que você pode reproduzir ele na frente, né? E a gente tem que ter muita atenção a isso, para justamente fazer diferente. E dentro disso tem o nosso curso Casais Conectados, que a gente já falou aqui inúmeras vezes, que traz justamente um novo olhar para o relacionamento, um novo olhar para a relação. Coisas que a gente já sabe lá dentro, mas que a gente deixa adormecido. Então a gente vem também com uma proposta nesse curso de exercícios práticos, de vivências, de vídeos falando sobre assuntos ou sobre pensamentos, reflexões que nos despertam novamente coisas que a gente já sabe. E por que não colocar em prática? Por que não transformar isso? Né? Porque são essas pequenas atitudes, esses pequenos olhares que transformam o nosso dia a dia. Né? Muitas vezes a gente fica com um grande objetivo, mas as pequenas atitudes para atingir aquele grande objetivo a gente não tem. E aí ele nunca vai acontecer. Então, se você quiser saber mais, inclusive sobre o nosso curso, tem o nosso link aqui, é só clicar nele, ele tem todas as informações sobre qual é o conteúdo do nosso curso, para quem é o curso, quanto custa, enfim. É só clicar ali que você vai ter todas as informações. E porque na verdade, né, às vezes a gente está ali vivendo uma coisa que tá ruim, que tá enrolada, que não tá gostosa, e a gente vive isso por anos, às vezes uma vida inteira. E a gente não precisa viver dessa forma, de jeito nenhum. Então assim, tá doendo, não tá gostoso, tá incômodo, fico irritada sempre. Por quê? Não, vamos fazer o curso, vamos mudar, vamos pra cima, né? Isso aí. E aí o contraponto, para finalizar, é da mesma forma quando você tem um relacionamento amoroso, harmonioso, com respeito, com escuta, com carinho, com toque, né? com olhar para os filhos, com atenção ao que eles estão dizendo, ao que eles estão pedindo, com uma comunicação mais refinada, né, e ativa e que funcione de fato entre a família. Puxa, essas crianças elas vão crescer e vão levar para o mundo isso, vão levar esse exemplo e vão querer expandir isso para as famílias delas, né? E esse é o nosso maior objetivo, né, amor? Que as pessoas realmente possam levar isso para frente, levar essa mensagem para frente, levar essa harmonia para frente. Então fica aqui o nosso convite para você conhecer o nosso curso. Se você gostou do vídeo, se você acha que pode beneficiar outras pessoas, compartilhe, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E ativa o sininho. E ativa o sininho. Tchau. Até já.